Nós vamos agora aqui fazer a análise do enredo da Portela. Na Madureira moderníssima, eis sempre de ouvir cantar um sabiá. É o enredo Uma da sabiá. uma sabiá. Já começa aqui na minha primeira implicância, né? Porque, enfim, era o sabiá, mas vamos lá. Na Madureira moderníssima, eis sempre de ouvir cantar uma sabiá. Na carnavalesca, Rosa Magalhães, a Rosa que está lá na Portela, é, dando sequência, né, ao trabalho que ela começou a fazer no ano passado. A carnavalesca chegou com uma identidade muito próxima, né? Enfim, do que o departamento cultural e do que essa gestão da Portela está tentando fazer. Eu tenho aqui uma observação. Quando esse enredo foi lançado, houve assim um clamor que transcendeu até a comunidade portelense, de uma forma geral, causou uma comoção no mundo do samba, porque, né, falar de Clara Nunes é uma unanimidade. E é um dos enredos que eu colocaria junto com o do Salgueiro, falando do Xangô, é um dos enredos de maior propriedade de todos esses que a gente vai assistir esse ano. Do tipo, não interessa que todo mundo já falou, que alguém em algum lugar falou. Aqui é o lugar de se falar. Então, assim, nenhuma outra escola teria mais propriedade para falar de Clara Nunes do que a Portela. Isso parece muito óbvio, razão pela qual causou essa comoção e uma felicidade muito grande por essa identificação entre o enredo e a homenageada. Eu tenho uma observação minha em particular, é uma pergunta que eu faço, e eu não sei se eu faço essa pergunta como portelense ou como crítico, mas eu queria entender assim, por que todas as vezes em que a Portela precisa falar de Clara Nunes, ela não consegue falar só de Clara Nunes. Então nós temos lá, ano de 1983, perdemos Clara Nunes. Qual vai ser o enredo de 1984? Clara Nunes. Aí tinha lá o Natal, que morreu não sei quantos anos antes, o Paulo da Portela, que morreu há mais anos ainda antes. Aí resolveram falar do Paulo da Portela, do Natal e da Clara Nunes. Ou seja, a Clara Nunes veio no terceiro setor da escola. Porque primeiro teve o Paulo da Portela, depois o Natal, depois a Clara Nunes. Aí muito bem, aí a gente passou anos, tudo, Portela tem que ter um enredo sobre a Clara Nunes, tem que ter um enredo sobre a Clara Nunes, tem que ter um enredo sobre a Clara Nunes. Aí aparece ali no. Vamos fazer Clara Nunes. Ah, não vai ser Clara Nunes, na verdade vai ser um enredo sobre a Bahia. E aí o enredo sobre a Bahia, Clara Nunes vai ser o fio condutor. Ela vem eu venho na proteção dos meus guias com Clara Guerreira, Bahia. Aí agora vamos para 2019. Agora vai. Clara Nunes, na Madureira moderníssima. Aí tem uma Madureira moderníssima, que a gente vai ao quadro da Tarsila do Amaral, a Madureira moderníssima, um contexto do modernismo, de uma obra que representa a evolução de Madureira e tal, não sei o quê. Dá para entender perfeitamente o que está sendo proposto. Dá para entender essa referência ao movimento estético, cultural do modernismo. Dá para entender essa defesa de Madureira dentro desse contexto. Mas eu, sinceramente, tenho que pontuar aqui a duras penas que eu me ressinto de um link maior e melhor entre essa história e a Clara Nunes. Por mais que na sinopse isso não esteja distante, porque a sinopse tem um trabalho de construção de um departamento cultural que evidentemente não erraria nisso de forma alguma, porque são pessoas, amigos meus pessoais e gente que a gente sabe como trabalha dentro da Portela há anos. Não estão lá agora, não entraram agora, não é uma comissão contratada, são pessoas que conhecem, que entendem a Portela. O próprio presidente da Portela é um gestor que veio do cultural, e a Portela é uma das poucas escolas que tem uma atuação plena do seu departamento cultural, junto com os carnavalescos, junto com o desenvolvimento de enredos. Não haveria essa dificuldade com a Rosa, que é uma pessoa de um trato muito fácil, mas a Portela já teve carnavalescos mais difíceis e que conseguiram se relacionar e entender, e o departamento cultural se fazer atuante junto. Enfim, o conjunto disso tudo traz uma coerência e um entendimento, mas ainda assim eu acho que, se for exatamente como me foi passado, como eu fui entendido, que o desfile vem dividido em 4 setores e que o primeiro setor é essa Madureira moderníssima, então a gente vai levar um tempo para encontrar a Clara Nunes no enredo. Ah, não, mas ela vai vir na frente. Eu acho que as pessoas estão entendendo qual é a minha questão. Não é questão da Clara Nunes vir à frente, nem no meio, nem dentro, nem depois. É que eu achei, não sei, eu achei que esse tema talvez pudesse ser um outro enredo até, né? Eu nunca vou duvidar da capacidade da professora, obviamente. Eu sei que eles lá entendem muito mais do que estão fazendo do que eu que estou aqui analisando. Mas houve inclusive um ressentimento
na própria comunidade para se entender por que, que a gente teve que falar do quadro, do modernismo, de Madureira, da Tarsila do Amaral, dentro desse contexto todo que era da Clara, porque isso, inegavelmente, não há um vínculo específico entre isso e a obra da Clara, embora se considere a licença poética, vamos dizer assim, ou a compreensão de que o enredo é uma criação livre e que pode criar um vínculo entre uma coisa e outra, contanto que esse vínculo tenha realmente uma grande pertinência. No meu entendimento, é a competência desse trabalho que vai fazer isso. Agora, eu nem quero me ater muito a essa questão, porque ela parece muito forte, porque vem no título. O título não tem o nome da Clara e tem o nome do quadro. Enfim, isso também é uma coisa que tem algum simbolismo. Se não tem o nome da Clara e tem o nome do quadro, é porque o quadro tem uma relevância nesse título. Enfim, de uma forma ou de outra, é Clara Nunes. E eu acho que isso merece assim, um capítulo à parte, uma parada, uma coisa assim que é muito emocionante, é uma coisa que mexe muito com o componente da Portela, que emociona uma Sapucaí inteira, porque é uma artista que para o samba representa muita coisa, né? Nesses tempos em que a gente fala aí da questão da mulher, do papel da mulher na sociedade, e a Clara foi uma mulher assim que atravessou todas as fronteiras e barreiras, de todos os limites que havia naquele momento, e a Rosa como uma carnavalesca mulher certamente vai mostrar também, contextualizar isso. Enfim, é uma pequena observação aí, mas é coisa de portelense. Enfim, de uma forma ou de outra, é uma felicidade muito grande trazer Clara Nunes de volta para a Avenida, nem que seja num quadro da Tarsila do Amaral. Eu acho que a chegada dela é maravilhosa. Eu acho que você está sendo injusto no sentido de que Clara Nunes não vem num quadro da Tarsila do Amaral. Mas a gente também não sabe. Por exemplo, quando você diz que Clara Nunes não está o nome dela não está no enredo, essa sabiá aqui é ela, tanto que está com letra maiúscula no título do enredo, né? Porque assim ela ficou conhecida a partir de um samba que exalta a pessoa dela. Eu acho que o enredo, logo no primeiro parágrafo da sinopse, diz: pretende sair do lugar comum das narrativas sobre sua vida ou de uma colagem de títulos de sua discografia. Isso é uma coisa muito importante, porque a obviedade, né, o que se espera de um enredo sobre fulano, sobre ciclano, é exatamente isso, que se narre a sua vida ou se coloquem obras, né, títulos de canções que ela gravou e tal. Então, fugir dessa obviedade, para mim, já é um grande passo, porque tudo que a gente não quer é que haja enredos óbvios. E eu acho que essa junção, essa contextualização da Clara Nunes num espaço físico que é a Madureira, né, é uma valorização. Eu não vejo isso como uma depreciação da figura dela. Claro que ela mereceria ser enredo da Portela várias vezes. Ela foi uma pessoa de uma importância incrível para a Portela, para o Carnaval do Rio de Janeiro, para a música brasileira. Mas contextualizá-la numa situação de arte e de cultura é valorizá-la, não é desmerecê-la, né? Então eu acho que o enredo é muito bem organizado, é muito bem desenvolvido. Eu gosto muito da sinopse em que as partes do enredo são todas introduzidas por trechos de sambas. Isso é brilhante. Né? E não necessariamente sambas de Clara Nunes, ou que foram gravados por ela, né? Sambas até muito posteriores a ela, mas que de alguma forma se referem, se Isso eu já não ligam. acho interessante. Não, eu acho se o enredo é sobre ela, vai botar um samba do Arlindo Cruz que ela nem ouviu. Mas, isso eu acho desnecessário. Desculpa. Mas quando enfim, não, é bom que a gente discorde para que a gente tenha ideias. Não, eu acho que aqui tinha que ter o Candeia, que ela cantou a vida inteira, não tinha que ter o Arlindo Cruz. Se que é maravilhoso. Depois foi feito um samba sobre Madureira, que é um samba muito popular e que caiu no gosto do público da Portela, do Império e de todas as escolas, eu acho que é válido colocá-lo aqui. Eu não tenho uma visão tão restrita. Agora,
Eu acho que esse enredo, ninguém roubará o foco de Clara Nunes. É impossível. O enredo, tal como o de 84, a estrela do enredo vai ser Clara Nunes. Só que eu acho muito bonito e muito conveniente, muito apropriado que ela não seja vista só como aquela cantora, e sim como um elemento importante, fundamental da cultura brasileira, né? Porque aqui, quando se coloca ela, né, como uma expressão da brasilidade, uma incontestável expressão da brasilidade, isso é muita coisa, né? E colocá-la, envolvê-la num clima pertinente a essa brasilidade é um achado, é uma coisa muito feliz. Eu gostei muito da sinopse e tenho a impressão de que vou gostar muito do desfile. Chegou minha vez de falar de Portela. Bom, tecendo meus comentários, eu estou mais pendendo para o lado do Hélio do que provavelmente da Raquel nesse momento, né? Eu realmente achei... E aí vou lembrar o seguinte, um enredo que nós falamos ainda há pouco, o Salgueiro vem com o enredo Xangô. E qual é o título do enredo? Xangô. Eu me senti... Eu sinto a falta, apesar do Sabiá, eu sinto a falta aí quando poderia ser Clara. Apenas Clara. Sabe? Eu acho que era um momento que todos... Salgueirense não, todo portelense está esperando há muitos anos ter o enredo em homenagem a Clara, somente Clara. Eu acho que essa identidade, né, do enredo com a escola é fundamental. E eu até falei algumas vezes, dando aqueles momentos assim poéticos, onde eu falei o seguinte: eu vejo esse enredo chegando na avenida, eu vejo a Águia da Portela chorando ao cantar Clara Nunes, ou seja, a emoção vai tomar conta do portelense. Então eu me incomodei muito com a Tarsila do Amaral, até porque eu acho que a Clara é muito maior que a Tarsila do Amaral. Não que a Tarsila não seja gigantesca, mas a Clara, para Portela, para esse universo do samba, para esse universo, ela é muito maior. E aí coloca quantas pessoas conhecem Tarsila do Amaral e quantas pessoas conhecem Clara Nunes. Acho que o mundo conhece Clara Nunes e Tarsila é bem menos. Esse moderníssimo Madureira me incomoda na medida em que eu vejo... Eu olho Madureira e falo assim, Madureira é tradicionalíssimo, é o bairro que mais representa a zona norte do Rio de Janeiro. Ali é um apanhado de toda a zona norte carioca, né? É o bairro, talvez o mais carioca de todos os bairros, seja Madureira, né? E esse moderníssimo faz muito a ver com a Semana de Arte Moderna e não de modernidade. Modernista, né? Muito mais modernista, né? Mas eu vejo Madureira muito mais tradicional. E me incomoda um pouco, apesar de eu acho pertinente que a Portela sempre cante Madureira, mas eu acho que o excesso disso me incomoda também um pouquinho, né? Porque o Império Serrano teria o mesmo direito, ou não. Muito, mas, também canta, muito menos, mas também canta. Talvez sempre. mais Tem direito. mais direito, porque a Mas o Portela Império é é em Magno. Do meu tempo, o Império não era em Magno, é um outro bairro, né, Raquel? Porque são estações diferentes, as pessoas não sabem, são duas linhas de trem que cortam o bairro de Madureira. Um passa, né, que é a antiga estação de Magno, que é Madureira também. Hoje claro. se chama Mercadão de Madureira. Hoje se chama Mercadão de Madureira e a da Portela, que seria, no caso... E a Portela, por ser muito mais antiga do que o Império, representou o samba de Madureira, que era uma adjacência muito antes, por causa do Império ainda não ter sido nem fundado, enfim. Então, quer dizer, qual é a minha posição? Das duas. Eu achei que a sinopse escrita pelo Rogério Rodrigues e pelo Fábio Pavão, né? O Fábio Pavão é presidente do conselho e o Rogério Rodrigues é o diretor, vice-presidente do departamento cultural, que era o cargo ocupado pelo Luiz Carlos Magalhães. Então, é uma escola que tem esse negócio da cultura muito arraigado e eu acho que a sinopse me passou uma imagem fantástica. É um enredo que eu, confesso, vou me emocionar e tenho certeza que o portelense vai se emocionar. Esse enredo é tão grande que ele é maior que um campeonato. Eu acho que para o portelense, gente, a emoção... Quer dizer, a gente vai ver, eu gostaria de estar, não vou poder estar, lá na chegada da Portela na avenida, eu vou ver portelense chorando copiosamente pela emoção de ter cantado um dos seus maiores símbolos, né? Um dos seus maiores ícones, que sem dúvida nenhuma é Clara Nunes. Então eu acho que é um enredo adequadíssimo, é um enredo que pode levar a Portela a ser campeã, mas eu quero tentar tirar até essa coisa do campeonato como sendo a força maior. Não, eu acho que esse enredo, por si só, ele já emociona de início, por isso que eu coloco, né? Quer dizer, na minha cabeça de carnavalesco, eu digo o seguinte, eu queria ver essa águia, né? Com aquele traje da Clara Nunes. Eu quero ver a águia com aqueles florais que a Clara usava. Sabe? Eu imagino essa águia chorando emocionada, como todo portelense vai estar emocionado com esse
esse enredo? É um enredo que, para mim, junto com o Enredo Salgueiro, são os mais representativos, sem dúvida nenhuma, e esse mexe com a emoção, né? Agora, e é uma coisa interessante desse enredo, ele é um enredo verdadeiro, ele não tem aquela hipocrisia de mentira. Ele é um enredo verdadeiro, autêntico. Eu gostei muito da sinopse, só não gostei um pouquinho do Moderníssima e da Tarsila, mas o resto, para mim, agora, show uma de observação, bola. Grande enredo uma observação da Portela. interessante. A safra de sambas. A Portela está com uma safra de sambas na disputa que é uma coisa absurdamente linda. Emocionante a qualidade dos sambas que estão sendo disputados. E no samba, essa discussão aqui some. Porque o samba é toda a essência da Clara Nunes. Toda a essência, o compositor claramente. conseguiu traduzir Vai ali pegar o que de uma interessou a maneira ele, né? incrível. Ele cita, são sambas que estão fiéis à sinopse, no sentido de terem a referência, mas uma referência sutil e que, como você falou, acho que foi você que disse isso, mas que, sem nenhuma sombra de dúvida, a Clara não perde o foco em momento algum. A linha de composição de todos os sambas está seguindo isso, a razão pela qual a qualidade está muito grande, assim, né, por causa do contexto de emoção, da própria qualidade da ala, né, poética, enfim, da competência dos compositores e tudo isso. Mas, enfim, a gente acho que é um consenso de que é um dos grandes enredos, né, das grandes expectativas para o desfile esse ano. Não obstante essas pontuações, são observações que a gente faz com a sinopse. Né? Voltando a dizer, a sinopse traz para a gente um pré-discurso e a gente analisa o primeiro sinal do que a escola quer fazer. Então, o que a gente se retém, o que a gente fala aqui, não vai ser necessariamente o que vai aparecer no desfile, nem dessa, nem de nenhuma das outras escolas. A gente está analisando essa proposição. E Hélio, só para complementar um pouquinho, só um detalhezinho, porque tem um samba, que eu não quero citar o compositor, nem estou torcendo por samba nenhum, mas tem um samba que me chamou a atenção, quando ele fala assim, minha mãe, sua filha voltou. Eu me emociono muito ao ler essa frase. Minha mãe Portela, sua filha mais querida, voltou, está aqui, sabe? Eu acho que eles realmente colocaram toda a poesia possível, né, nesse enredo. Por isso que, como Porque o Hélio falou falou, a alma dos compositores. falou, mexeu lá dentro. Mas é por isso que eu falo, Raquel. Esse momento não é fundamental para uma escola. Não importa quem ganhe esse ou aquele, mas o importante é a vivência desse povo, da comunidade, de torcer por um samba, torcer por aquele, e estar fazendo o que uma escola tem que fazer. Essa interatividade entre componentes, entre comunidade, isso é fundamental. E a criação. Sim, a criação, lógico. Porque você tem um samba que ganha, tem 10 ou 20 sambas que perdem, mas nesses sambas que perdem há coisas lindas. Não, que inclusive há um projeto da escola, guarda. me parece que eles vão fazer uma gravação de um CD com alguns dos sambas, ou isso está sendo sugerido, que sejam justamente por causa do tema. Né? Eu ouvi falar alguma coisa, porque isso já foi feito com os sambas de terreiro, né? E, enfim, estavam ventilando alguma coisa no sentido disso ser proposto. Tamanha a mobilização que está tendo com vários dos sambas que estão concorrendo. E aí, o que, aliás, é um ponto muito positivo em prísticas eras de samba comprado, samba bloqueado, samba entubado, condomínio, tanta maluquice, enfim. Pelo menos ali a gente está vendo que está havendo uma grande efervescência, uma grande mobilização ao ponto das pessoas quererem preservar uma quantidade maior de sambas do que até... para fugir não somente daquela ideia de se gravar o que é campeão e perder os outros. Então, veja bem, é por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar sempre isso, né? Quando o Departamento Cultural está participando de todo o processo, tudo flui. Certamente essa ideia veio do Fábio Pavão, do Rogério Rodrigues, do Luiz Carlos Magalhães, de colocar os sambas, né? Pelo menos o finalista, ou alguns deles, como memória, o resgate. Aí eu te pergunto, quantas escolas pensam em fazer isso? Quando poderiam fazer isso aí o preço disso é irrisório. Gente, é só botar menos 10 paetês em cada fantasia que você tem condição de bancar um CD, que é uma coisa de memória, isso é um arquivo que a gente vai ter para o resto da vida, né? E aí, quer dizer, só uma escola que não vou dizer dominada, né, mas administrada com a visão cultural de todo o processo, pode ter uma ideia dessa que eu acho fantástica. SRZD Carnaval 2019.